O tema de hoje é corantes e a genética das plantas. Eu sou a Vanessa Tomazelli, fundadora da Pano da Terra. O tema da live de hoje surgiu em função desse teste de uma aluna minha da turma nova, que ela, mesmo usando uma concentração, assim, uma boa quantidade de caroços de abacate, ela não conseguiu colocar cor, assim, não tingiu, tá? E o caroço de abacate, ele é para ser rico em tanino, é para, né, ter uma boa quantidade de tanino, é um corante bem sólido. Cadê? Eu tinha uma peça aqui. Meu Deus, o que eu fiz com ela? Poxa vida, sumiu da minha frente. Ah, tá aqui. Desculpa aí. A gente pode conseguir ou um bege, assim, bem sólido, tá? Isso aqui já passou por muitas lavagens convencionais, sem qualquer cuidado. Então, o caroço de abacate é uma cor muito sólida, tá? E aqui, se não me engano, foram uns 5 caroços. Para uma camisetinha, assim, dá para usar uns 3, mas eu quis caprichar na força do negócio. Então, fica uma cor bem forte até para um bege, né? Talvez aí não esteja tão escurinho, mas é um bege escurinho, já passou por muitas lavagens e os taninos, a curiosidade deles é que ao invés de enfraquecer com as lavagens, principalmente se forem lavagens convencionais, ele dá uma intensificada, tá? Então, isso, na verdade, vale para todos os corantes mais ricos em tanino mais puro, que não tenha outra cor junto, agregada, tá? Como é a romã, por exemplo, que é rica em tanino, mas tem uma cor junto, que é o amarelinho. E isso aqui a gente consegue até puxar por um rosadinho, né? Vocês devem ver muito na internet fotos de tingimento com caroço de abacate que fica rosadinho, mas ele não fica direto solução alcalina para puxar para esse tom rosado. Essa solução alcalina pode ser desde um sabão em pó comum, um bicarbonato de sódio, soda cáustica, só que é meio forte, né? Decoada, enfim, qualquer solução mais, mas principalmente bicarbonato, né? O mais usual que as pessoas colocam para dar esse tom rosadinho. Só que o que aconteceu com o caroço da minha aluna que não coloriu nada, né? Nada. E aí que eu tive a ideia de falar um pouquinho sobre genética das plantas. Então, assim, o questionamento é: por que uma matéria-prima específica pode dar cores tão diferentes ou não dar uma cor, tá? Isso também já aconteceu comigo com casca de cebola, não no sentido assim de não tingir ou não colorir, mas no sentido assim, eu tingi uma camiseta específica que ficou maravilhosa, assim, maravilhosa, uma mostarda bem diferente. E aí, o que eu fiz? Eu tirei foto da camiseta maravilhosa, isso faz 1 ano e pouco, que era estampada com uma abelha mamangava. E aquela foto da camiseta sem filtro nenhum, era foto assim, é difícil a gente captar muito similar à cor real da camiseta. E aquela dita cuja fez muito sucesso online, muito sucesso. Só que cadê conseguir aquela cor de novo? E foi um tingimento simples, sem modificador de cor, tá? Foi a cor da casca da cebola. Acontece que aquela bendita casca, ela tinha um tom meio alaranjado, sabe? E ficou um mostarda, não esse mais comum, um mostarda que puxava para querendo alaranjar, assim. Enquanto que, em geral, assim, a cor que a gente obtém é uma mostarda mais normal, e às vezes é difícil conseguir um mostarda normal, às vezes fica um mostarda meio apagadinho, sabe? Um mostarda meio estranho. E aí eu, né, vendendo camisetas, era meio que decepcionava as pessoas, até que eu resolvi tirar a dita foto sabe, parar de anunciar com aquela foto, porque estava
estava muito disparelho assim com a realidade. Primeiro, eu já falei numa live aqui, acho que foi a live 51, que eu sempre recomendo assistir a live 51 no YouTube, porque lá eu abordo essas variações em relação ao clima, tá? O clima pode influenciar numa mesma planta de um ano para o outro, a matéria-prima que a gente colhe dessa planta pode trazer nuances de cor, tá? Mas o que eu quero trazer aqui é algo um pouco além, que é em termos de genética mesmo, tá? Todas as plantas, em geral, as plantas, assim como animais nem tanto, mas pensando em plantas mesmo, mesmo dentro de uma espécie, então a gente tem lá uma goiabeira da vida, Psidium guajava, uma jabuticabeira, uma pitangueira, uma araucária, sei lá. Todas as plantas de uma mesma espécie, que em tese deveria ter uma, né? Em tese não, uma mesma espécie, elas não têm a mesma genética, tá? Os diferentes cruzamentos aí, elas originam variedades. Então, a gente vai ter lá frutas maiores, mais coloridas, menores, árvores maiores, menores, mais casca, mais raiz. O formato da copa é diferente, tá? Isso, então, são variedades dentro de uma mesma espécie. É a mesma espécie, mas a gente tem diferentes variedades de plantas, tá? E como surgem essas variedades na natureza, então? Toda a evolução de vida na Terra, ela se deu em função de fatores, principalmente fatores ambientais, né? Então, frio, calor, chuva, radiação, escassez de água, escassez de alimento e escassez de nutrientes, pensando em plantas, solos mais rochosos, mais arenosos, solos argilosos, enfim, com que tem algum nutriente em específico em excesso ou em falta. Tudo isso gera microambientes, microclimas, microsituações que fazem com que isso vá selecionando indivíduos que se dão melhor nesses espaços. Isso nada mais é do que darwinismo, tá? Teoria da evolução das espécies. Então, dentro de uma mesma espécie, que mesmo uma espécie endêmica de uma região menor, nessa região menor vai ter diferenças, né? Até numa lavoura de monocultura, a gente pode observar essas diferenças quando a gente vê reboleiras de plantas mais altas, mais verdes, mais amareladas. Quer dizer que alguma coisa ali, principalmente naquele solo, está influenciando aquela planta. Acontece que na natureza, com as interações entre espécies, né? Com essas diferentes interações, os diversos cruzamentos entre plantas, a planta pode ter uma genética que não está sendo expressada porque não há necessidade, digamos assim. E aí, quando ela se depara com um ambiente de escassez ou excesso de alguma coisa, de algum fator, essa genética que estava latente, digamos assim, ela vai aparecer, ela vai se tornar útil ou não para a planta. Então, se a gente tem um ambiente com um solo com excesso de alumínio e dentro daquela população de plantas da mesma espécie, com variação genética, porque são parentes, mas não são clones, assim como nós humanos, né? Mesmo irmãos gêmeos não são clones, eles têm uma variação genética ali. Então, dentro daquela população de plantas que está com alguma, que está nesse ambiente de excesso de alumínio no solo, que é algo que prejudica o crescimento radicular, por exemplo. Ali dentro tem uma planta ou duas, enfim, alguns poucos indivíduos que conseguem sobreviver ali, que tem algum mecanismo
que isola de alguma forma esse alumínio, de uma forma a não prejudicá-la, essa planta vai se dar melhor naquele microambiente. Com isso, essa genética ela é favorecida, ela permanece em detrimento das outras, até que chegue um ponto que naquele pequeno ambiente só ela que predomina, ou seja, só plantas com esse fator genético a mais que confere essa resistência a esse fator específico. Hoje em dia, isso é muito comum de acontecer, o que a gente chama de resistência em plantas daninhas. O que é isso? A gente tem lá as grandes lavouras de monocultivo, onde se quer favorecer uma planta específica, aí você vai lá, passa herbicida para matar o que chamam de plantas daninhas, né? Só que se você usar sempre o mesmo princípio ativo de agrotóxico, uma plantinha ou outra daquela espécie de planta daninha vai conseguir resistir a esse agrotóxico, a essa dosagem, principalmente se usa super dosagens, tá? Porque aí o que não morreu é o que conseguiu sobreviver, ou seja, só sobrou uma genética ali, né? Uma planta que milagrosamente conseguiu sobreviver. Milagrosamente não, uma genética abençoada aí que conseguiu sobreviver àquele agrotóxico. No ano seguinte só vai ter ela, e aí não vai ter agrotóxico que dê jeito daquele princípio ativo, tá? Então, por isso que na agroecologia a gente busca tanto a diversificação, né? Favorecer o máximo possível de espécies de genética diferente dentro de uma espécie, isso que a gente chama de biodiversidade, ou cultivos biodiversos, para que esse tipo de... Claro que não se usa na agroecologia o agrotóxico, mas esses fatores favorecem a que não ocorram perdas, porque se aconteceu de um ano algum fator climático prejudicou a maior parte das plantas, sempre vai ter uma espécie aqui ali, uma genética que consegue resistir. Então, não é perda total num cultivo agroecológico, tá? São esses princípios, então, que regem aí a condução de cultivos biodiversos, tá? Não querendo fugir muito do assunto, mas eu queria, então, que vocês entendessem que são esses fatores que originam a grande biodiversidade que existe no mundo. Mas, quando uma dada espécie sorrateiramente, começa um processo que a gente chama de domesticação das espécies, ou seja, quando o ser humano começou a agricultura, né? Os primeiros passos da agricultura na Terra, onde permitiu que os seres humanos passassem de nômades a fixos, né, nos seus sítios, aldeias, enfim, isso foi possibilitado com o advento da agricultura, quando esses primeiros seres humanos passaram a coletar sementes e plantar e colher. No início, eles mesmo nômades, eles coletavam, plantavam, partiam e quando retornavam, tinha já então aquele cultivo disponível, até que isso se tornou algo mais corriqueiro, a ponto de que eles se fixassem em determinados locais, tá? E nesse processo de domesticação das espécies, o que o ser humano foi fazendo além disso? Não apenas coletar e plantar, mas observar essa genética do que era de interesse para si. Então, se eu estava cultivando um trigo, um milho, uma fruta, passa-se então a observar as frutas maiores, mais doces, as plantas mais produtivas, os grãos mais cheios, as espigas com maior número de sementes, porque é mais comida, é mais alimento, tá? E aí a gente passa a ter espécies, variedades domesticadas e
variedades selvagens dessas mesmas espécies que permanecem na natureza, certo? Trazendo tudo isso para plantas tintórias, é a mesma coisa, só que sem esse fator sem muito esse fator da interferência humana na genética dessas plantas, tá? Então, nessa lógica do caroço de abacate, é uma planta domesticada, mas nunca ninguém domesticou essa planta a fim de ter caroços com mais tanino, e sim abacates com mais massa e menos semente, inclusive, né? Com uma semente menor para ter mais massa, abacates maiores, sem o fiapinho, né? Aquela coisa. Então, para todas as plantas vale isso. A gente tem uma série de variedades, só que as plantas tintórias, com exceção dessas tintórias que são ou são tintórias e alimento, ou tempero, ou chá, ou são tintórias, os resíduos dessas partes de interesse são tintórias, como é a cebola, como é a casca da romã, casca do pinhão, o próprio caroço do abacate. Então, esse olhar do ser humano, ele visa uma cebola maior, mais forte, mais fraca, enfim, e não uma casca com mais ou menos tinta. Tanto que vocês podem observar que vai ter casquinha que vocês vão coletar um mundo de casquinha e não vai colorir, enquanto vai ter casquinha que um pouquinho já vai dar uma super cor. A casca da romã, a mesma coisa. O caroço de abacate, então, não foge disso. Acontece que plantas tintórias que não são famosas e não têm outros interesses, o que a gente tem são aquelas cultivares primitivas, variedades primitivas que não sofreram qualquer alteração, mas elas podem ser mais ou menos interessantes dependendo do local onde elas estão. Então, vamos pensar numa planta de crajiru. É claro que o crajiru tem o interesse medicinal das folhas, quanto mais tinta, também mais princípio ativo medicinal tem. Mas vamos tentar isolar esse fator. O crajiru na natureza, ele provavelmente vai ter uma maior concentração da cor nas folhas num local onde as plantas evoluíram com um excesso de radiação. Então, imagine que na área de ocorrência do crajiru, a genética que vai ter mais tinta é aquela que está cravada ou evoluiu cravadinho ali na linha do Equador, onde a radiação é super intensa, tá? É muito mais intensa. Sobretudo se esse crajiru ele é de uma mata talvez um pouquinho mais aberta, onde pegue mais essa intensidade de luz. Porque essa antocianina, ela protege as folhas, ela está ali para proteger as folhas, e quanto maior a irradiação, mais essa planta vai precisar desse fator, tá? Então, é meio que por aí. E por que eu trago esse assunto aqui? Porque quem está começando, o que acontece? Tingiu lá com caroço de abacate, não coloriu, meu Deus, o que eu fiz de errado nesse tingimento, né? O que eu fiz de errado? Concentrei pouco, concentrei muito, que etapa que eu pulei nesse tingimento, que não deu essa cor? E não é por aí, gente. Os maiores fatores de influência no tingimento nem são tantos erros. Os erros, eu considero que eles influenciam muito mais em manchas, ou seja, você errou alguma coisa, manchou um monte, deixou uma etapa de lado, não fixou direito e vai sair para lavar. É claro que daqui a pouco você errou um cálculo na concentração, aí sim vai dar uma cor mais fraquinha. Mas em geral, assim, não coloriu, não ficou aquela cor específica, o que foi que eu errei, não é por aí, tá? A genética tem muita influência, uma matéria-prima nunca é igual a outra, tá? Então, é meio que por aí.
E aí, seguindo essa ideia da domesticação das plantas, o estágio seguinte, o estágio moderno, digamos assim, dessa domesticação é o que a gente chama de melhoramento genético. Então, até 2 décadas atrás, as cultivares, hoje em dia amplamente cultivadas, elas são cultivares que passaram por melhoramento genético, ou seja, lá dentro de um instituto de pesquisa, os cientistas pegaram o maior número possível, e isso é uma informação muito interessante para quem pensa em cultivar plantas tintórias, tá? Os cientistas, então, pegaram o maior número de variedades possível dentro daquela espécie de planta de interesse e foram fazendo muitos cruzamentos aí por anos, fazendo cruzamentos com a finalidade de obter plantas ou mais produtivas ou menores para facilitar a colheita, com maior número de grãos na espiga, maior número de espiga, maior tamanho de grãos. Isso é o melhoramento genético. Então, até que se chega a uma linhagem, a uma cultivar que vai manter aquela característica quando posta na lavoura. E por isso que os agricultores compram hoje em dia as sementes em vez de produzir as suas próprias sementes. E não estou dizendo que isso é uma coisa boa, pelo contrário, muita genética se perdeu ou muita genética está nas mãos de poucos em função disso. Isso não é muito legal, assim, pensando em meio ambiente. Mas a gente que pensa em cultivar plantas tintórias, a gente também pode ter esse olhar de cultivar diferentes variedades, observar aquelas que vão ter mais tinta ou que vão colorir melhor, ou quem sabe que vão fixar melhor, né? Dependendo do corante que a gente tire daí. E a gente pode sim fazer esse trabalho de melhoramento de uma forma empírica para obter os melhores corantes, tá? Ou daqui a pouco de um fornecedor de matéria-prima que você tenha, que tem algumas variedades, você observar que uma matéria-prima ou outra teve mais tinta, então você poder escolher, observar as características para poder escolher sempre aquela de maior interesse para a tinturaria, tá? Porque a tinturaria, ao contrário de todas essas plantas domesticadas, ela não teve esse olhar massivo no sentido de melhorá-las. Pode ser que, digamos que as plantas muito famosas aí há milênios, como as indigoferas, as plantas, ou todas as espécies que originam o índigo, madder, né? Essas plantas muito famosas, pode ser sim que tenha tido, provavelmente teve esse tipo de olhar, né, de domesticação e escolha das que tem mais tinta, digamos assim, mas em geral não. Em geral, a gente vai encontrar plantas aí que não têm um uso corriqueiro no tingimento natural, que não tem esse olhar, então é um campo vasto de estudo e de observação que pode nos trazer benefícios se a gente fizer isso. E por último, queria trazer um exemplo aqui. Depois do melhoramento genético, então, principalmente das últimas 2 décadas para cá, o que ganhou fama, ganhou corpo na ciência foi a transgenia. Então, lá no melhoramento genético, a gente está escolhendo a genética da planta, fatores genéticos que expressam maior produtividade, maior tamanho de fruta, enfim. Tudo isso que eu já falei. Plantas mais resistentes a uma doença, outra, enfim. Com a transgenia, houve um salto na ciência. Ou seja, em vez de um pesquisador passar 10 anos fazendo milhares de cruzamentos até encontrar uma planta de interesse, com a transgenia, a engenharia genética, os cientistas vão lá então e colocam um gene de interesse e tá feito, tá? Isso é muito tentador, mas pode ter riscos ambientais, riscos à saúde humana, dependendo do que a gente está consumindo, porque não se dá assim um tempo longo de estudos para saber quais os efeitos.
Na natureza, o efeito da transgenia é você cruzar plantas transgênicas com essas variedades selvagens e introduzir aquele gene em toda uma espécie, tá? Que vai predominar depois. Por que isso pode ser ruim? Porque com a transgenia eu não estou pegando o gene de uma planta, de uma variedade da mesma espécie e introduzindo ali. Eu estou pegando o gene de bactéria, de um animal, de um fungo, enfim. Eu estou construindo algo que na natureza não seria possível pela impossibilidade de cruzamentos. Então, aliás, é possível, mutação genética é possível naturalmente, mas não com essa intensidade, tá? Tanto que a primeira vez que das primeiras formas de transgenia foi através de um mecanismo natural que é meio complexo, através de uma bactéria, mas não vou adentrar aqui. Mas em geral, hoje, então, o que se faz é retirar, né, uma parte, um pequeno código genético, uma porção de um código genético de uma espécie e colocar em outra, pode ser entre planta e animal, entre planta, bactéria, fungo, enfim. É uma verdadeira salada mista aí. Então, isso ambientalmente pode ter consequências negativas, pode ter consequências negativas para a saúde humana, dependendo de que tipo de mecanismo foi usado na transgenia, tá? A transgenia não é sempre a mesma coisa, é o método que é o mesmo. Por exemplo, hoje a insulina amplamente comercializada para diabéticos, ela é produzida através de métodos de transgenia, ou seja, é a transgenia sendo usada para algo positivo, mas assim, na natureza, nos cultivos agrícolas, é algo assim que precisa ter um cuidado, tá? Também não vou entrar nessa polêmica. E o último assuntinho que eu quero trazer, então, nessa lógica aí de supermodificações nas plantas, eu não sei se vocês já ouviram falar do tomate azul. É um tomate azul, tipo esse azul aqui. Tanto que chamam de índigo, os americanos acho que chamam de índigo tomatoes. Tomates azuis mesmo. Então, se vocês ainda não viram, pesquisem na internet. Qual é desse tomate? Sempre que eu falo aqui de carotenoides ou de antocianinas, falo que as antocianinas geralmente são as cores vermelhas, arroxeadas e azuis das frutas, mas que há exceções, tá? O tomate é uma delas, então a cor vermelha do tomate é o licopeno, que é um carotenoide, principalmente, né, que é o que dá cor ali. Mas não quer dizer que o tomate não tem antocianina. Ele também tem antocianina, só que ela não é visível. A antocianina do tomate, ela está escondidinha da mesma forma que a antocianina lá na folha do crajiru verde. Ela já está lá, a cor vermelha já está lá. Só que ela não é percebida ainda, ela vai ser percebida quando a gente seca ela, tá? Então, e também no tomate, a antocianina presente no tomate, ela está mais presente nas folhas e no caule do que no fruto em si, que é curioso, né? Então, com essas variedades criadas aí por transgenia, eu até estava lendo, não era um artigo em inglês, eu não entendi se também teve alguma criada por melhoramento, mas com certeza por transgenia foi feito um tomate assim. E aí agora eu não sei se foi só dessa forma. Pode ter ocorrido um melhoramento genético aí nas pré-seleção das espécies com maior concentração de antocianina e depois feita a transgenia em cima disso. Por que, então, esses tomates vão manifestar de forma concentrada essas antocianinas azuladas? Essa antocianina, como toda antocianina, tem um nome específico,
que é não é mirtilina, tá? A gente já falou de mirtilina numa live por aí, quando eu falei das hortênsias, né? Que a mirtilina é a antocianina do mirtilo e também da hortênsia. Essa daqui é outra, mas é azul também. Aqui, petunidin. Deve ter a ver com petúnia. Daqui a pouco é a mesma antocianina das petúnias, possivelmente, tá? Então, é um tomate muito azul ou até roxo que manifesta essa antocianina que estava muito presente naturalmente nas folhas, manifesta altamente antioxidante, que para a saúde é muito interessante, né? Então, por fim, eu queria trazer isso, que por transgenia a gente poderia obter muitas cores aí para até daqui a pouco produzir bactéria transgênica que produz um pigmento tal que vai colorir a fibra e já fixa sem necessidade de mordente, sem necessidade de água, tá? Então, a tecnologia, ela tem seus prós e contras, né? Quando ela é algo controlado, que pode ser criada sem interferência na natureza, é claro que aí isso a gente vai para o alto custo, que para que a gente vai aplicar. Então, na medicina, eu acredito que isso é muito interessante, mas em cultivos quaisquer de larga escala, a gente já começa a botar o pé no freio, porque pode ter sérias influências no meio natural, tá? E a gente está num momento no mundo de extinção em massa, e tudo que a gente menos precisa, além da extinção em massa, é ainda ter o que a gente chama de erosão genética, que é que vai sobrando populações cada vez menores, e somando a isso ainda cultivares transgênicas cruzando com cultivares selvagens para influenciar ainda mais nessa genética, tá? É um assunto até meio pesado aqui, mas eu achei interessante para ficar o registro até aqui no YouTube, no canal, salvo para quem quiser se aprofundar e entender um pouquinho mais disso. Então, esses mecanismos que envolvem a genética diretamente são diferentes, um pouco diferentes dos mecanismos das influências ambientais, que eu já falei naquela live 51, por exemplo. Então, só para ilustrar um pouquinho essas diferenças, tá? Quando a genética daquela planta, ela proporciona matéria-prima com mais cor, com mais corante, mesmo que a gente esteja num ambiente que não favoreça tanto a produção daquele corante, ela vai expressar essa genética e vai ter uma concentração legal de corante. Agora, quando o meio influencia, por exemplo, você tendo uma genética não tão boa para cor, mas uma alta insolação, falta de chuva, a condição nutricional do solo podem influenciar uma planta que tem uma genética que não produz tanto corante, mas que numa condição específica vai ter uma concentração legal, mesmo numa genética que não seria tão boa para tinta, tá? Então, são essas duas diferenças. Tem genéticas com potencial tintório e tem condições ambientais que favorecem um potencial tintório em plantas que não seriam assim tão interessantes, tá? E aí, por isso, essa grande variação nas cascas da cebola, nos caroços de abacate, por aí afora. Então, quando achar um abacateiro que tem muita tinta no caroço, gruda nesse abacateiro e coleta dali, vai cultiva essa espécie, se além do abacate o interesse de vocês for tingir com os caroços. E o bom do abacate é que ele cresce rapidão, né? Não é uma planta que demora aí uma eternidade para produzir.
certo?